E ainda falando sobre esporte, a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Esse quadro hoje. A gente vai falar de campeonato paulista, mas vai já relacionar com o campeonato brasileiro. Você sabe que essa mudança aí do calendário da CBF fez com que os estaduais e o Brasileirão acontecessem simultaneamente esse ano. É tudo junto. A gente teve rodada do Campeonato Paulista no final de semana, vai ter no próximo, mas tem Campeonato Brasileiro amanhã. E agora, com a reta final do Paulistão, o torcedor já começa a opinar sobre essa mudança do calendário, porque até então a gente não sabia o que ia ser, né? Vamos esperar, vamos ver qual é. Agora a gente já sabe, é estadual, é brasileiro, é tudo ao mesmo tempo. Agora, o que será que o torcedor está pensando disso, né? Como é que nós vamos ouvir o torcedor hoje? Bom, isso aí de fato é algo que chamou muita atenção das torcidas, né? Porque todo mundo estranhou, principalmente no mês de janeiro, já ter tanto futebol, assim, já ter campeonato acontecendo, porque normalmente esses campeonatos, né, os estaduais começavam sempre a partir de fevereiro, se estendiam até o meio do mês de março, mais ou menos. O Brasileirão começava mais pra frente ainda, agora mudou tudo. Quando isso foi anunciado pelo presidente da CBF, o Samir Chowdhury, isso causou uma certa estranheza, tanto que as federações estaduais precisaram correr atrás do prejuízo aí, adaptar as competições. E agora, agora trazendo aqui para o nosso estado de São Paulo, né, com o Paulistão já chegando na reta final, os torcedores já podem então opinar sobre o que eles têm achado dessa quantidade de futebol acontecendo aí, dessa quantidade de jogos para acompanhar. Enfim, sobre tudo isso aí, a nossa equipe de reportagem, Ana Paula Rosa e o Tony Souza, eles foram até as ruas para perguntar para o torcedor: e aí, o que vocês estão achando desse início de temporada do futebol em 2026? O Paulistão nem acabou ainda e o Campeonato Brasileiro já começou. E esta é apenas uma das mudanças para esta temporada da CBF, que está aí relacionado ao futebol brasileiro. Porque o torcedor, ele era acostumado a acompanhar os campeonatos estaduais e só depois o Brasileirão. Mas agora mudou. Tanto é que estas regras estão adaptadas e a Federação Paulista precisou fazer um campeonato, um Paulistão, mais curto, com menos jogos, mas com partidas mais competitivas. Mas e o torcedor? Será que está conseguindo acompanhar estas agendas simultâneas dos dois campeonatos? Nós fomos às ruas para saber. Os dois primeiros jogos do São Paulo não acompanhei não, no Brasileiro. Agora joga amanhã, né, contra o Grêmio. Que o Grêmio também não está com uma boa campanha, né? Não é um time bom, acho que demitiu o técnico agora também, né? Então o São Paulo tem o direito de ganhar, né? Estou acompanhando, a gente tem assinatura, né? Então a gente assiste todos os jogos. Assisto do Palmeiras para torcer e do Corinthians para secar. E esse calendário tá legal? Porque ele tá diferente esse ano. Tá diferente, né? Tá mais apertado, né? Mas nós vamos chegar lá. Pelo menos 3 campeonatos da ganhei esse ano. Bom, sou corintiano. Bom, por enquanto a gente está em 5º lugar, né? Então estamos correndo atrás do primeiro colocado. Estou gostando, apesar do time estar desfalcado e tudo mais, mas estou gostando do resultado. Entre Paulistão e Brasileiro, consigo acompanhar mais ou menos, às vezes eu consigo assistir, mas eu vejo a reprise depois dos melhores momentos aí. E estou gostando por enquanto do resultado do Corinthians aí. O meu time é o Santos, mas a chance de ser campeão é muito ruim, viu? Zero, viu? Porque o time não se acerta, né? Um jogo joga bem, o outro joga 2, 3 ruim, então eu acho que vai ser difícil. E o calendário, tá conseguindo acompanhar o Paulistão e o Brasileirão ao mesmo tempo? Não, o calendário acompanha, assim, né? Mas agora não sei se o time vai aguentar jogar os dois calendários, porque joga um jogo bom e outro não joga bem, então eu sei lá, eu acho que vai ser difícil esse ano que nem o ano passado novamente. É muito futebol, né? Para começo de ano, assim, geralmente mês de janeiro só tinha copinha, né? Agora é brasileiro, paulistão, daqui a pouco começa outros campeonatos, tem muitos. Mas é bom, eu gosto de futebol, é um bom divertimento. Esse calendário ele tá um pouco confuso ou tá dando para acompanhar os dois campeonatos? Ou tá dando para focar mais em um do que no outro? É um pouco confuso, realmente é confuso. Para mim não, que eu entendo bem, né, de futebol.
E eu tenho os aplicativos, acompanho, para mim não tem problema, mas para certas pessoas aí pode ser confuso sim. E agora, as quartas de final já estão sendo definidas. E agora é realmente acompanhar para ver o que é que vai acontecer. Ana Paula Rosa, para o Ligados no Esporte. Obrigado, Ana Paula Rosa e Tony Souza, pelas informações. E a gente percebe, né, que o torcedor está dando um jeito de se atualizar sobre tudo. Mas, de fato, né, para quem não estava acostumado a acompanhar tanto assim a rotina dos campeonatos, acaba sendo um susto, né? Tanto o futebol acontecendo no começo do ano, acaba dando aquela assustada, porque a gente não está acostumado, principalmente agora com esse novo formato de Paulistão, né? Um campeonato mais reduzido, que só pode ter no máximo 11 rodadas, seguindo a recomendação da CBF, né? Então foi necessário mudar a forma de disputa do Campeonato Paulista, mas a gente percebe também que os torcedores já começam a ficar até um pouco apreensivos com relação ao restante da temporada dos times, né? Sobre como os jogadores, as equipes vão aguentar jogar um calendário tão apertado assim. É um calendário que ele foi esticado, né? Para, enfim, facilitar um pouco a situação dos jogadores, da comissão técnica na hora de montar o elenco, mas acabou dificultando porque é mais tempo de trabalho, vamos dizer assim. E uma das principais preocupações do torcedor acaba sendo se o time vai aguentar. Então, essa é a opinião do torcedor. Agora, Ana, queria te colocar na fogueira aí e perguntar para você, o que você está achando desse início de temporada do futebol em 2026? Se está dando para acompanhar, se já dá para ter uma noção de como que vai ser algum time? Quero ouvir a sua palavra agora. Eu ia concordar com um dos torcedores que falou, poxa, em janeiro a gente tinha só a copinha e agora a gente já, de repente, 3 campeonatos acontecendo ao mesmo tempo. Eu confesso, gente, que na redação, às vezes a gente está falando de algum confronto e como a gente tem paulistas muito bem no Campeonato Brasileiro também, tem confronto que a gente para e fala, mas espera aí, é do Campeonato Paulista ou é do Brasileiro que a gente está falando? Então até eu tô me adaptando também, é muita coisa ao mesmo tempo. Por outro lado, é muito bom pra gente, né? A gente tem do que falar cada vez mais, é muito campeonato ao mesmo tempo. O Roberto lembrou de um detalhe que a gente só vai saber a real no final do ano, primeiro ano que a gente está vendo o calendário dessa forma. A gente já viu técnico, Dorival Júnior, o próprio Abel Ferreira reclamando dessa pré-temporada, que não existiu praticamente uma pré-temporada, né, para os clubes que jogaram até o finalzinho de dezembro. O Corinthians mesmo teve pouquíssimo tempo, né, de férias. E a gente só vai entender o peso disso se começar a trabalhar no início de janeiro e trabalhar até o final do mês de dezembro. Quem for para a final da Copa do Brasil vai trabalhar muito mais que os outros e isso vai virar uma bola de neve, porque aí o ano que vem tem de novo. Então, realmente, a gente só vai entender isso durante esse ano que já é atípico porque tem Copa do Mundo, mas aí é isso que eu ia falar pra você. Tem Copa do Mundo. Eles vão parar ali também. Vai ter um descansinho. Ter uma pausa aí no meio do ano, né? Um pouquinho de férias aí, mas a gente sabe, né, que são férias pero no mucho, né? Descansa um pouco do campeonato, mas segue treinando. Às vezes tem aí pelo menos uns 3, 4 dias de folga, mas segue na questão dos treinamentos, né? Então é isso, né? Uma nova experiência que a gente está vendo, né? Um calendário completamente diferente que, na minha opinião, eu acho que está sendo bem interessante, né? Está sendo legal ver aí como que os técnicos estão fazendo para se adaptar principalmente nesse começo de ano, né? É claro, é a primeira vez que isso está acontecendo do jeito que o Samir Chaldi gosta de fazer mudanças. Quem sabe se no ano que vem vai continuar assim, né? A gente ainda tem que esperar, mas no primeiro momento eu acredito que a experiência está sendo boa, principalmente aí falando numa visão de torcedor e também de jornalista que acompanha a temporada, né? Agora a gente tem que acompanhar aí e ver como que vai ser o balanço de todos esses campeonatos tão juntinhos acontecendo ao mesmo tempo já no começo do ano, né? Isso lá no final do ano, perto da próxima temporada já. E a gente já está até vendo as comissões técnicas, os técnicos trabalhando de forma diferente nesse começo de ano, que a gente consegue ver
os jogadores sendo poupados, esse revezamento de atletas que eles estão fazendo justamente nos estaduais, pensando no Campeonato Brasileiro ou vice-versa, a gente já consegue enxergar isso. Vamos ver realmente se essas mudanças vão permanecer. Os clubes do interior se sentiram bastante, né? Esse Campeonato Paulista totalmente diferente, isso a gente já percebeu conforme o calendário foi avançando e aí a reta final dessa primeira fase foi chegando.